Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês um pouquinho acerca da murmuração, tá? Fiz um esboço aqui que eu vou estar seguindo também, né, para melhor ir explicando para vocês, né, acerca dessa questão da murmuração. Vocês sabem que na carta aos Filipenses, nós encontramos no capítulo 2, versículo 14, né, o seguinte conselho: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. E a gente sabe como que é difícil fazer as coisas sem murmurar, né? Então, eu peço a vocês que levem em consideração que nesse contexto aqui que eu vou estar conversando com vocês, a murmuração ela deve ser entendida como a persistente reclamação, né? Um descontentamento generalizado, um falatório depreciativo, né? Porque a gente sabe que várias pessoas, inúmeras pessoas, elas trilham por esse mundo queixando-se de tudo, queixando-se de todos, espalhando, né, uma amargura. Aonde quer que elas vão, elas acabam espalhando amargura. Elas acabam alimentando interesses infantis, expectativas irreais, tornando-se insaciáveis, uma vez que nada traz uma verdadeira satisfação para essas pessoas, né? Elas protestam diuturnamente, alicerçadas no próprio egoísmo delas, na rebeldia, né? E elas vão minando a alegria e a tranquilidade das outras pessoas através daquele pessimismo constante, através daquela contrariedade constante que faz com que ela murmure o tempo todo, né? Mesmo que essas pessoas tenham o suficiente, elas agem como se elas não tivessem. E elas deixam transparecer a frustração, a infelicidade da vida que elas levam. Ainda que sem perceber, elas caem no pecado da ingratidão, né? As pessoas que murmuram, elas aborrecem ao Senhor, elas deixam ele triste. Por quê? Porque elas mostram que são pessoas ingratas diante de tudo aquilo que o Senhor fez na vida delas, né? Não foi diferente quando a gente fala assim dos israelitas, a gente vê que com eles não foi diferente, tá? É, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos nesse deserto. E por que não traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Isso daí vocês vão encontrar no livro de Números, capítulo 14, versículos 2 e 3. Eles murmuraram e eles pereceram, irmãos. Murmuraram e pereceram porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que a gente possui, em conformidade com aquilo que está escrito em Hebreus 13:5, para que a gente não venha a pecar, tá? Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Isso é o que está escrito lá na carta, primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 6 e 8. Que a gente precisa se contentar se a gente tem aquilo que comer, se a gente tem com que se vestir, né? A gente esteja contente, porque a gente tem assegurado aquilo que seria o nosso básico, o nosso prioritário, tá? Os queixumes reiterados, eles fazem, eles nos transmitem uma atmosfera, assim, uma carga negativa, né? Deprime aqueles que estão à nossa volta e automaticamente faz com que essas pessoas queiram se afastar de nós. As reclamações que são persistentes, elas cansam. E elas até irritam as pessoas que estão ao nosso lado, que se relacionam conosco, fazendo com que aos poucos essas pessoas deixem de apreciar a nossa companhia.
Então, alguns indivíduos, assim, algumas pessoas estão tão acostumadas a reclamar, a se lamentar, que elas nem percebem que elas acabam contaminando o ambiente com todos aqueles pesares que elas falam, né? Por vezes, elas só se dão conta do quão incômodos elas são quando elas vivenciam uma situação igual, só que invertida. Ou seja, outra pessoa que fica murmurando do lado dela o tempo todo. Aí ela percebe o quanto que ela faz sofrer as pessoas com as quais ela convive, porque daí ela está experimentando, né, a mesma situação acontecendo com ela. Entretanto, essa situação da murmuração, irmãos, ela pode e ela deve ser modificada, tá? Primeiro, porque realmente é um pecado diante de Deus e algo que deixa ele muito aborrecido. Veja Salmo 106, 29. Segundo, porque ela priva a pessoa de viver com gratidão e com alegria. E terceiro, porque desagrada e enfada as pessoas com as quais a gente convive, né? Devido ao nosso mau humor, às nossas reclamações constantes, tá? Para mudarmos, a gente precisa levar em conta o seguinte: inicialmente, vamos ser gratos por tudo que o Senhor nos assegurou. Ainda que algo não esteja em conformidade com o nosso desejo atual, a gente deve aprender a apreciar mais as oportunidades que as dificuldades. É uma questão de prioridade, irmãos. Vamos priorizar as oportunidades ao invés das dificuldades. Prestar mais atenção nas virtudes das pessoas do que nos defeitos que elas têm, porque todo mundo tem qualidades e tem defeitos. Se nós prestarmos atenção nas qualidades, né, os defeitos não vão nos chamar tanta atenção. A gente precisa valorizar mais o contentamento do que a insatisfação. E fazendo assim, gradativamente, devagarinho, a gente vai deixar de ser amargurado e descontente para experimentar uma satisfação com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente é, com as pessoas que nos cercam, né? Ninguém tem tudo aquilo que ama, mas a pessoa pode aprender a amar tudo aquilo que ela tem. Então, que Deus nos auxilie nessa empreitada pessoal, né, que é pessoal, que é intransferível, porque só você pode fazer isso, para que a gente possa realmente nos transformarmos em pessoas melhores, tá? E caso você precise, queira, né, um esclarecimento maior e tudo mais, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail pessoal, tá? É contato.missionariamaria@gmail.com. Eu espero que você tenha gostado, né, desse esclarecimento acerca da murmuração e que Deus nos abençoe.